quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem os olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitarem da vai da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma, nos momentos de maior aflição, e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, venha a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à exercitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade é a vida. Eu sou o caminho, ninguém vê o meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, eu disse: pela minha voz o meu irmão me reconhecerá. Voltei como havia prometido, para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor e Deus, formalizado pela Sous. Eu, primogênito, reencarnei, renasci Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois Jesus e agora Inri. Inri é o meu novo nome.
INRI é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. INRI. INRI, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as escrituras. INRI é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu só vos falo, que eu escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo. Que a paz seja com todos. Bom dia, pessoal! Estamos começando mais um programa ao vivo com Henri Cristo aqui na Soucha, em Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise os seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos ministrados por Henri Cristo. Sejam bem-vindos descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a vida na sociedade contemporânea. Questionem Henri Cristo, sanem suas dúvidas, assim poderão viver melhor na Terra, mesmo face a um mundo tão conturbado, aparentemente sem esperanças. Todos os sábados às 11 da manhã, henricristo.tv, o canal da Liberdade Consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaWeb@gmail.com. No ar, Henri Cristo! Que a paz seja com todos. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei prenunciando o meu retorno. Eu sou emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber que sou, mas isso não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Evangelho com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te, sou Henri Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse enquanto eu jejuava há 2000 anos: se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Ao que lhe respondi: nem só de pão vive o homem. Em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Antes da última ceia eu disse: um pouco e me vereis, outra vez um pouco e não ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Todavia digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós.
Mas quando eu for, vos enviarei. Ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciar-vos as coisas que haverão de vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu. Tudo que o Pai tem é meu. Quando eu disse receberá do que é meu, mencionar outros sim as minhas vestes. Por isto, ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos e o latir dos cães, obediente ao meu Pai, reassumi minha antiga indumentária. Túnica, manto, sandália, etc. Atentai que ao anunciar o Consolador, estava aludindo à reencarnação, meu renascimento físico, meu retorno de carne e osso. INRI é meu novo nome. INRI é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. INRI. INRI, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as Escrituras. INRI é o nome que custou preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu só vos falo, que eu escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, único Senhor do Universo. Que a paz seja com todos. Bom, pessoal, vamos então à primeira pergunta, que é do Wagner José Ribeiro, de Alvorada do Norte, Goiás. INRI, estaria eu errando por me comunicar em pensamento com Jesus Cristo e não me dirigir diretamente a Deus? Cada cabeça é usada como é dada a ser usada. Por exemplo, se ainda agora tu estás me ouvindo e estás me questionando e não consegues ver quem sou, não consegues compreender que Jesus é um nome obsoleto, né? E que só os ignorantes continuam invocando, afrontando meu Pai, Senhor Deus, este nome obsoleto, que outrora foi meu nome, porque depois que eu paguei com meu sangue na cruz, meu nome novo, INRI, os filhos de Deus lembram de INRI, que é meu novo nome. Então, quanto a se é pecado ou não é uma coisa que o tribunal, no tribunal da tua consciência, tem um juiz de plantão que te dirá. Da minha parte, se eu disser que é pecado, aí o demônio te dirá assim, tá vendo? Ele não quer que tu fale com Jesus, né? Então, eu quero deixar claro para ti que me ouves e me fazes essa pergunta, e para todos os que me ouvem, que porventura pensem como tu, que há 2000 anos eu avisei que antes de mim viriam os falsos profetas que enganariam a muitos, até os eleitos se possível fosse, e que eles viriam em meu nome, ou seja, em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Está em Mateus 24, versículos 5 e 24, justamente no versículo 5 que fala que eles viriam em meu nome. Antigo, obsoleto Jesus. Então eles estão aí nos templos farisaicos, eles ficam gritando, aleluia, sangue de Jesus tem poder, em nome de Jesus, em nome do antigo, usando o meu nome antigo, Jesus, eles fazem a chantar do dízimo, eles vendem sacramentos, e cada um deve pensar muito quando está interessando-se por Deus, por bênçãos. Então, se alguém, que a pergunta dele é se é pecado ele invocar Jesus em vez de Deus. Eu disse há 2000 anos, para aqueles que querem compreender, eu não disse para orar no quarto com a porta fechada para Jesus. Eu, quando me chamar Jesus, disse, tu, quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Eu não disse para orar para Jesus, nem para o meu nome antigo Jesus, nem para Cristo, eu disse para orar para o Pai diretamente. Então, quiser compreender agora, quem quiser compreender agora, eu sou o mesmo. Eu continuo dizendo, tu quando orares,
entra no teu quarto, fechar a porta, ora ao teu Pai Celeste, ele vê o que se passa e te abençoa. Mateus 6, versículo 6. Pronto. Assim para todo mundo saber que eu disse há 2000 anos. E agora eu vejo com grande pesar as pessoas rastejando atrás de falsos profetas. Vejo eles irem para as igrejas, onde muitas vezes são assassinados na igreja, lá dentro das igrejas. Já vi vários pela mídia. E enquanto eles podiam orar no quarto, com a porta fechada, o lugar mais sagrado de um indivíduo, o lugar mais abençoado é o quarto onde ele dorme. Então, se ele ora ali no quarto, invoca o Pai ali, eu disse com a porta fechada, reitero de novo, que é para não entrar ninguém invadir o momento sublime de estabelecer a simbiose com o Pai. Então ele ora ali no quarto, o quarto dele fica energizado por causa do contato que ele tem com o Pai, e o dia seguinte para ele sempre será melhor, sempre outro melhor, desde que ele continue invocando o Pai. É só o Pai que deve invocar. Não invoca ninguém, porque se invocar qualquer pseudo-santo, qualquer pseudo-profeta, está se desviando do Pai que é onipresente, onisciente e onipotente. Então ele vê o que se passa quando tu invoca Ele. E se tu invoca a qualquer outra entidade, o maligno que vai te atender, e não o Pai, porque Ele que é onipresente, Ele vivifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue. Tu invoca Ele, tens o retorno, a ressonância. Estabelece a simbiose com Ele. Espero que tenha sido compreendido, porque Ele fez essa pergunta, porque está na dúvida. Espero que Ele se esclareça e que tenham todos a minha paz. Mônica Álvares, de Guarulhos, São Paulo. Saudações, Henri. Queria que o senhor explicasse como o espírito é feito. Como que Deus criou os espíritos, incluindo também espíritos das trevas? Todo espírito, para quem quiser compreender melhor, eu vou tentar explicitar. Todo espírito é positivo e negativo. É um corpo energético que se assemelha à energia elétrica, que só funciona positivo e negativo. E assim é o corpo de todos os que se movem sobre a Terra, incluindo os humanos e até os animais, que são animados pelo sopro divino. Então, o espírito é um corpo energético, positivo e negativo. Agora, se alguém procura andar reto no caminho do Senhor, alguém consegue se equilibrar, daí o positivo avassala o espírito. Tudo fica positivo sem deixar de ter o lado energético negativo, mas o negativo vira positivo. Espero me fazer entender. Agora, se porventura alguém sai do caminho do Senhor, começa a cometer crimes, começa a pensar coisas negativas, então aí o espírito maligno vem se regozijar com ele, vem participar, vem banquetear, vem fazer ele cada vez mais descer a ladeira das trevas da esquizofrenia. Então o segredo todo está em conscientizar-se que Deus é perfeito. E ele perguntou como é que Deus criou os espíritos. Ele ou ela? Ela. Como é que ele criou? Como é que Deus criou os espíritos? Os espíritos, conforme ele me mostrou o Senhor, ele não criou, ele emitiu. São partículas, ele é o macrocosmos, e os espíritos são partículas do macrocosmos, que podia ser chamado de microcosmos. Então ele criou tudo, o Senhor, mas não precisou criar o Espírito, porque Ele é o grande Espírito e emite dele, incansável, partículas para renovar a Terra. Então, mas não se equivoquem, os Espíritos que animam os animais da Terra também são partículas emanadas do Pai. Ele derrama sobre a Terra o Espírito dele, que já é onipresente, e dá vida a todos os seres que se movem sobre a terra, e outros sim, a natureza. Porque como ele é onipresente, ele dá vida até mesmo para as plantas, dá vida
a Via Láctea, as galáxias, as estrelas, os planetas, ele é onipresente. Notai bem o que significa onipresente. Esses tempos eu li um livro de um filósofo inteligente, culto, e ele disse assim, ele é ateu, ele pensa que é ateu. Ele disse assim que, vejam bem, que sem ofender Deus, sendo que ele é ateu, mas muito educadamente, ele disse assim, que é curioso compreender por que Deus, que é onisciente, submete as pessoas a provas para que ele saiba até que ponto essa pessoa é fiel, até que ponto ela é capaz de obedecer. Esse foi um grande equívoco dele. Inclusive, já pedi que alguém informe ele que não é assim. Ele pode me ouvir agora mesmo, né? Não é, preste bem atenção, não é que Deus se submete a alguém à prova para ele ver do que esse alguém é capaz. Não, porque ele é onisciente, como ele citou no livro. Não. É que o indivíduo que passa pelas provas, Deus submete sim às provas, mas não para Deus saber do que ele é capaz. E sim para que o próprio indivíduo saiba do que ele é capaz por amor a Deus. Aí o caso bíblico do Isaac, que Deus botou Abraão a levar o filho único, que ele considerava o único filho legítimo da Sara. E parece uma brincadeira, uma palhaçada. Mas ele mandou levar lá para que o Abraão soubesse do que era capaz por amor a Deus. E na última hora, Deus providenciou que ele não fosse sacrificar, conforme podem ver, está relatado na Bíblia. Então não é que Deus precisa saber do que qualquer um de vós é capaz. Não, ele sabe tudo. Só que ele bondosamente, generosamente, amorosamente, faculta os filhos dele, os escolhidos, a passar por provas, para se fortalecerem em ver do que eles são capazes. Espero ser compreendido. O filósofo midiático que escreveu isso é Leandro Carnal. Quem quiser pode ver um dia, num livro dele, que ele escreveu, e agora espero que alguém conte para ele, que eu falei para ele saber, porque ele não sabe que ele é um místico. Ele pensa que ele é ateu, mas constatando a forma dele pensar, de escrever, o talento dele, dá para ver que é Deus que inspira ele a fazer essas coisas. Quem quiser entender, entenda, que tenham todos a minha paz. Gerson Pescara, de Botucatu, São Paulo. Olá, Henri. O seu primeiro nascimento neste mundo foi por meio de uma virgem? Isto é verdade? Não foi meu primeiro nascimento, né? Que o que vos falo, sou primogênito de Deus. Eu já tinha reencarnado muitas vezes. Meu primeiro nascimento foi bem lá atrás, né? E daí, como eu sempre digo, reencarnei depois como Noé, Abraão, Moisés, etc, etc. Então não é, depende da tradução bíblica. Eu posso explicar, já que ele me fez essa pergunta que carece uma resposta tão conclusiva. Depende da tradução bíblica, dizem que uma virgem, está escrito em Isaías 7:14, pois por isto mesmo o Senhor fará este sinal. Uma virgem dará luz a um filho e seu nome será Emanuel. Ele comerá manteiga e mel até que se aprenda a separar o mal do bem. Agora tem outras traduções que dizem uma moça dará à luz, uma jovem dará à luz a um filho e ele se chamará Emanuel e comerá leite coalhado e mel até que aprenda a separar o mal do bem. Então manteiga e mel é porque naquele tempo a manteiga era feita do leite coalhado, que é azedo. Então
o significado. Primeiro eu explico o significado. Por quê? Porque é muito importante saberem que dos 13 aos 30 anos ninguém sabe onde eu estive. E eu tenho a obrigação de explicar que com o nome de Emanuel, comi sim leite coalhado e mel até aprender a separar o mal do bem. E o que quer dizer comer leite coalhado e mel ou manteiga e mel? Que o leite coalhado é azedo e o mel é doce. Conhecer as coisas amargas e as coisas doces. Que eu vivi antes do batismo, antes do jejum, como estava previsto de mim. E quem é evangélico e insistir em ser, vai continuar dizendo, não, mas ele sempre se chamou Jesus. Mas não, está na Bíblia. Se alguém acha que eu, desde criança, vivi como Jesus, então segue um Cristo folclórico, um Cristo imaginário, fictício. Porque lá na Bíblia, ou então acha que eu era um falso profeta do Inan, como alguns acham. Porque eu vivi com o nome de Emanuel, comi leite coalhado em mel ou manteiga e mel, até aprender a separar o mal do bem. Isso quer dizer que aquele trecho que a Bíblia não diz onde eu estive experimentando as misérias do mundo. Eu mandei pedir uma circular intitulada Emanuel. Quem quiser ver os detalhes, está disponível na net, na web, enfim, no henrique.org.br. Muito bem. Então agora, falando então da Virgem, para compreender melhor. Há quem pense, e vos enganaram sobejamente, que a Virgem ficou grávida, ficou grávida sem o varão, sem alguém para fecundá-la. Isso foi uma grande invencionice. E agora entrou 2 pássaros, aí foi embora. Mais um aí. É que os pássaros entram aqui e saem, nós moramos numa floresta, né? Bom, voltando. Beija-flor. 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 Foi também embora. Veio aqui, fizeram os 2, passearam e foi embora. Ótimo. Mas voltando, então, na Bíblia, para quem? A Bíblia, repito, é um livro de letras mortas, repleto de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Só o Altíssimo pode dar vida às letras da Bíblia. Só Ele pode vos inspirar a compreender o que lá está escrito. E lá na Bíblia está escrito a árvore genealógica de Jesus, que eu vim da linhagem de Davi, 2000 anos, e que está lá escrito para quem quiser ler, que José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, ou seja, José fecundou Maria, sim, consciente ou inconsciente. Eu tive uma visão que foi inconsciente, né? Então, essa é uma história muito comprida. Quem quiser pode ler na minha literatura, está tudo explicado aí, tudo. Agora, tenho mais de 400 perguntas respondidas aqui, entende? Ontem, 2 dias atrás, estava dando uma entrevista para a TV Ucrânia, me perguntaram tudo isso. Primeira vez que eu vejo um jornalista que me faz todas as perguntas para que eu pudesse esclarecer. 2 dias seguidos me questionando, né? Então eu vi isso que ele não fala a minha língua, ele teve que trazer um tradutor junto e me questionava. Eu vi que ele estava bem intencionado, que ele queria saber a verdade, né? Bem, voltando então, cada pessoa, cada ser humano deve raciocinar antes de ler a Bíblia, pedir ao Pai a faculdade da assimilação. E daí vai lá encontrar na Bíblia. Genealogia, essa Bíblia, tem minha foto ali, mas não é, ela é da Edições Paulinas. Edições Paulinas. Tá bom? Certo? Tradução Mato Soares. Muito bem. Então olha só aqui, para não dizerem que eu inventei uma Bíblia. Não é a minha Bíblia, essa Bíblia me foi presenteada, doada, né, para SUS, né? A genealogia de Jesus. Jesus Cristo, filho de Davi, está aqui escrito, de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá. E aí vem a linha toda sucessiva até que chega aqui embaixo, onde ainda diz assim, um outro Jacó gerou. Jacó gerou José, se desse para olhar aí, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus chamado Cristo.
Note bem uma coisa. Jacó gerou José, esposo de Maria, está aqui, ó, está até grifado, da qual nasceu Jesus. Todas as gerações, pois, desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde 14 gerações, etc. Aí quem quiser pode ler, está aí na genealogia de Jesus. Pronto. Essa vez eu fui obrigado eu mesmo mostrar, porque senão tem muitas integrantes da genealogia, então tem que ser. Agora quem for na Bíblia vai lá ver, porque tem a bênção do Pai para entender. Então, seu marido, sendo que era da linhagem de Davi. E aí vem todos os que vieram nesses séculos todos. Aí quando chega na hora de Jesus, Jacó gerou José, está lá escrito, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Então, o restante foi tudo que inventaram, e o folclore, um Cristo folclore, inclusive os que se consideram cristãos e se dizem cristãos, e negarem porventura o tempo que eu vivo com o nome de Emmanuel, como está na Bíblia, Isaías 7, versículo 14. Então, esses aí estão seguindo um Cristo imaginário. Porque se não reconhece que eu vivi dos 13 aos 30 anos, porque eu só assumi o nome de Jesus depois do jejum. Até então, pode ir lá, quem quiser ler lá na Bíblia, está escrito, e também tem uma circular intitulada Emmanuel, detalhadamente explicado, para aqueles que não sabem onde eu estive, o que eu fiz dos 13 aos 30 anos. Bom, por hoje esse assunto espero tenha sido bem explicitado. E quem quiser questionar, questione de novo. Eu gostei de dar a entrevista para aquele Dmitry, da Ucrânia, porque ele tirava do cérebro dele, do coração, novas perguntas e seriamente queria saber tudo. E o Senhor inspirava e me mandou que eu respondesse ele pacientemente, sendo que ele teve o auxílio de um tradutor, né? Pavel, pois é. Tenham todos a minha paz. Djamã Barbosa, de Salvador, Bahia. O anticristo dito no Apocalipse será mesmo uma pessoa ou aquilo é uma metáfora? O anticristo pode ser, por exemplo, um governo, ou um sistema, ou uma ideia que a humanidade siga? Em verdade, não é. Ali foi economizar letras. O correto seria os anticristos. Anticristo é um sistema. E os anticristos são aqueles que rastejam naquele sistema, que são escravos do sistema. Anticristo é o sistema, e ainda assim no plural, alguns sistemas. Todas as instituições que se dizem cristãs e que fazem chantagem do dízimo, vendem sacramentos, elas são os anticristos, porque eu faço as coisas de graça e eles ficam com ódio de mim, são contra mim. Então eles são anticristo. Sim, porque eu lembro todos que quiserem me ouvir, que há 2000 anos, eu disse, dai de graça o que de graça recebestes, eu disse. E aqueles que vendem até perfume, óleo de fritar, usaram meu nome antigo, obsoleto Jesus, são os anticristos. Todos. Agora, é claro que a bola da vez, né? Quanto maior a organização farisaica, produtora de evangélicas, maior é o número de anticristos, logo é maior o anticristismo nela. Quem quiser entender. Então todos, eu vejo pessoas me perguntando, me questionam. Ontem mesmo deu uma entrevista para uma rádio lá de Santa Catarina, ao vivo, e me perguntou que eu estou aqui há tantos anos, há tantas décadas. Por que o mundo está desse jeito se eu já estou aqui tantas décadas? A resposta é tão simples, mas tão simples. Porque todas as pessoas que estão sendo atropeladas, assassinadas, que estão caindo na malha fina
do anticristo, dos anticristos. São, sem exceção, pessoas que blasfemam quando me veem, debocham de mim quando veem, e depois ficam vulneráveis, ficam fracas. Porque alguém que me vê aqui e agora, bom, então se o Cristo diz para orar no quarto, pode fechar, que não é para ir em lugar nenhum orar e sim para o Pai diretamente. Ele autorizou isso já há 2000 anos. E agora ele voltou para renovar essa liberdade. Esses estão imunizados. Esses podem atravessar área de guerra, de conflito. Se há algum perigo contra estes, o Senhor os detém antes. Tem muitas pessoas, eu vejo nas tragédias que aparecem nas mídias, as pessoas dizem, meu filho foi para tal lugar, e por isso que ele não estava lá na hora. Eu vejo isso. Agora, os que estão vulneráveis, porque eu estou me referindo à vulnerabilidade daqueles que remam contra o Senhor, contra a maré divina. Aqueles que são contra as leis do Senhor, que são contra a presença do Filho dele, do primogênito dele, do Verbo de Deus aqui na terra. Que ninguém pode... Eu disse há 2000 anos, quem não é comigo é contra mim. Quem não junta comigo espalha. Essa é a realidade. Então, quem é contra mim, as minhas orações não os atingem. Todo sábado eu venho aqui, peço ao Pai a bênção, para todos os que estão, eu digo para todos. Agora, só que a bênção só alcança aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. E cabeça para raciocinar. Aqueles que estão com a cabeça feita já, programada, manipulada, controlada pelos donos de cabresto, eles não podem ser abençoados. E não adianta eu orar. Eu peço todos os dias ao Pai, muitas vezes, sempre, inclusive, principalmente para os que querem ver a verdade. Os brasileiros, os latino-americanos, todos os povos que porventura estejam em busca da verdade, para estes, é por estes que eu oro. Todo sábado, a todos os dias. E todo sábado eu venho aqui renovar meu pedido de bênçãos ao Pai. Justamente às 11 horas, das 11 ao meio-dia. Assim como o que agora estou fazendo. O Edson de Blumenau, Santa Catarina. Era evangélico há alguns anos atrás e realmente queria ser diferente e ter usado para auxiliar as pessoas de verdade sem tirar dinheiro delas. Foi então que comecei a ter sonhos que me mostravam a verdade, verdades que me tiraram completamente da igreja e de qualquer religião. E justamente no dia 12/1, o Henri Cristo falou muitas coisas que eu recebi em sonho. E não acredito que seja coincidência. Uma pergunta, por que naquela época Henri escolheu 12 discípulos? Poderia ter sido 10 ou 7, mas por que 12? Porque a escolha quem faz não sou eu, meu filho. Quem escolhe é meu Pai. Então ele que escolhe quantos, quem, e inclusive se é masculino ou feminino. Não, ele não escolhe pela cor, pela raça. E sim pelo que vai dentro de cada um. Então, podia ter 20, 30, 100 discípulos, mas ele escolheu 12 só, ele, o Senhor. E sendo que um já era predestinado a dar o mau exemplo que foi seguido depois pelos demais. Então, está explicado. Agora eu quero dizer que no intervalo me falaram, e eu sei que tem sentido, que me perguntam sempre de novo, como ontem também aquela rádio de Santa Catarina, me perguntando por que o mundo está assim, o que está acontecendo, e eu acabei de explicar ainda há pouco, que quem não invoca diretamente o Pai fica vulnerável. Então agora eu vou dar um exemplo para aqueles que querem ter a proteção do Pai, independente de eu pedir sempre uma bênção aqui. Vou dar um exemplo, vou ensinar quem quiser aprender a orar a uma oração mais forte, mais poderosa, que é o novo Pai Nosso. Essa oração, o novo Pai Nosso, por quê? Porque o antigo Pai Nosso já cumpriu a finalidade
que dizia: venha a nós o vosso reino. O reino já está aqui na terra, instituído aqui na Brasília, Nova Jerusalém. Tem uma série de palavras que eram necessárias na oração antiga e que agora meu pai deu um novo Pai Nosso, muito mais forte, muito mais poderoso para os tempos atuais. Que naquela dizia: dai o pão de cada dia. E nessa oração, a nova oração mais poderosa, mais adaptada para os tempos, em vez de pedir o pão, ele ensinou que devemos agradecer o manjar que emana dele, que não é só pão, porque o mesmo diz que nem só de pão vive o homem. É o ar que se respira, a água que se bebe, a alimentação diversificada de cada país, de cada gente. Então eu vou pedir ao Pai, quem quiser aprender, antes já digo que essa oração está disponível na internet, mas quem quiser aprender e deixar de ser vulnerável, quiser a blindagem divina, aprenda a orar esta oração, que, reitero uma vez mais, é a mais poderosa, mais forte, mais significativa, que qualquer um que aprender e for orar, e não tem preço essa oração. É tão sagrada que ninguém pode vender essa oração. Ela é uma instrução que meu pai me deu. Então eu vou fazer ela. Quem quiser, preste atenção. Quem quiser gravar para depois treinar em casa, grave. Porque o importante, respondendo a pergunta que me fizeram enquanto eu estava no intervalo, porque o que fazer para se escapar dessas desgraças que acontecem, e estão acontecendo cada vez mais? Pois é orar diretamente ao Pai. Então, e deixar bem claro para quem me ouve, que não é uma religião que eu estou ensinando. Porque como Deus é onipresente, Ele vivifica cada célula de vosso corpo, cada partícula de vosso sangue. Então não precisais de religião, e sim de estabelecer uma simbiose com Ele. E vou então proceder, invocar o Pai, para que todos aprendam, quem quiser, e ter essa proteção dioturna. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana de ti. Aparta-me dos erros e ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Assim espero que tenham escutado. Eu agora explico. Quem quiser ter uma fervorosa intimidade com o Pai, é no quarto com a porta fechada, então ajoelhado, como eu fiz. Que daí tu estabelece a simbiose com o Pai. E ajoelhado não é uma posição de sacrifício, quero explicar isso também. Não é uma questão de sacrifício. É que ajoelhado é a única forma de que o corpo dos filhos de Deus fica completamente em sintonia com Ele. Prestai muita atenção. Olhai para as palmas da minha mão. Vê que elas que eu uso quando peço ao Pai a bênção. E vê que o pé, a sola do pé, é igual à mão. Então a única forma de se conseguir estabelecer uma simbiose completa, está numa posição cósmica. Para estabelecer a simbiose é sim ajoelhado. E por isso que eu falei há 2000 anos. No quarto com a porta fechada. Imagine se tu te ajoelhas num lugar onde pode um animal de estimação te atrapalhar, ou alguém chegar. Então quando tu vais orar, tu ora no quarto com a porta fechada, como ensinei há 2000 anos. Espero que o Senhor os inspire e ilumine, aqueles que me viram e ouviram, e consigam desfrutar dessa bênção, dessa proteção que está sendo tão necessária aqui na terra de Santa Cruz. Que tenham todos a minha paz.
Leandro de Curbelo, Minas Gerais. Mestre, eu quero voltar a ser puro, comer pouco, não ter orgulho, vaidade e desejo sexual. Me parece que se o Pai não me der as condições ambientais favoráveis, é inútil tentar. Depende de mim ou do Pai? O Pai, ele inspira, ilumina quando alguém busca. Eu disse há 2000 anos, busque e encontrareis, bata e abrir-se-vos-á. Então, se tu pedes ao Pai, sinceramente, aliás, como eu acabei de mostrar e ensinar, Ele vê e te abençoa, mas tu tens que fazer a tua parte. Não adianta tu orar ao Senhor, dizer, eu vou agora ser puro. Às vezes, querendo ser muito puro, acaba se lambuzando mais ainda. Lembre-se que o lótus é uma flor mística que nasce da lama. Então, se tu quiseres brotar da lama e atingir um estado de pureza, então tu tens que desvencilhar-te de todas as fantasias, como tu disseste, orgulho. Não é fácil. Mas é mister que se desvencilhe de tudo isso para conseguir alcançar o estado de pureza que solicitas. E eu, da minha parte, espero que o Senhor te ilumine. E na hora da bênção, tu estejas preparado para receber a bênção. Eu não estou aqui pelos santos, aqui ninguém tem santos, aqui ninguém é santo. Eu estou aqui pelos pecadores, por todos aqueles que pecaram muito, mas que estão, igual que a flor do lótus, brotando da lama. Assim que eu estou aqui, da parte do meu Pai. Tenho minha paz. Wendel, de São Paulo. Em Apocalipse capítulo 6, versículo de 12 a 17, está escrito que alguma coisa fará o sol escurecer, a lua se tornar vermelha, as estrelas cairão na terra, o céu desaparecerá. Então toda a humanidade, de toda raça, idade e classe social se esconderá da ira do Cordeiro, acreditando que chegou o grande dia de sua ira. Isso tudo será a hecatombe nuclear? A resposta já está dada. Inevitável. Não adianta, eu vejo, às vezes até com boas intenções, os líderes tentar atitudes protelatórias. Eu vejo, muitas vezes pensando nos parentes, etc., mas é inevitável. São 8 bilhões de habitantes na Terra. A estatística oficial é 7 bilhões, mas são 8, daí para mais. E estamos chegando num tempo que não vai ser mais suportável viver na Terra sem essa faxina prevista há milênios. Inclusive, por ignorância, pela cegueira da ignorância, muitos habitantes da Terra estão contribuindo para apressar esse dia fatal, procriando desordenadamente. Quando eu me chamava Jesus, eu disse em Jerusalém, o caminho do Calvário, mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, guardai vossas lágrimas para os vossos filhos, porque chegará o dia em que serão bem-aventuradas as esteris, ai das grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias que são os dias de hoje. Infelizmente essa é a realidade. Décadas que eu venho ensinando a lei do Pai, e eu vejo uma década atrás da outra, os donos de cabresto religioso incentivar a procriação desordenada. E, inclusive, houve uns tempos, agora estão sendo desmascarados, mas houve um tempo que eles proibiam o controle da natalidade. Havia uma situação descarada, mal intencionada de
procriação desordenada para eles lucrarem desgraçadamente com as crianças sem lar, para poder em nome delas pedir esmola. É a coisa mais cruel que eu já vi aqui na terra. É os homens que nunca ficaram grávidos e nunca vão ficar, de seus gabinetes, do seu luxo, proferindo sentenças contra quem ousasse tentar controlar a natalidade. E o Senhor, bondoso e misericordioso, que tudo vê, permitiu que os homens inventassem as ogivas nucleares. Eu durante décadas falei sobre isso aqui em toda a América Latina, fui até expulso de alguns países. Eu disse assim e reitero de novo: os homens fazendo uma luta do livre-arbítrio, construindo armas destrutivas, violaram as sagradas leis de Deus e esqueceram-se também dos santos mandamentos. Semearam desta forma, através de atos e pensamentos, catástrofes e terremotos que, acompanhados da hecatombe nuclear, culminará com o fim deste mundo caótico. Menos de 1 milhão de pessoas restarão vivas na Terra. Haverá muitos mutilados que suplicarão a morte e esta, a princípio, não lhes ouvirá. Deus, nosso Pai, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, será glorificado durante os próximos 1000 anos. Não viverá um só ser humano na Terra que desconheça sua onipotência, onisciência e onipresença. Todos caminharão juntos, com o pensamento voltado para um só ideal. A fraternidade existirá efetivamente entre os homens, que despidos da hipocrisia, ódio, maldade, egoísmo e da chantagem emocional, estarão empenhados em cumprir os santos mandamentos. As prisões serão transformadas em escolas, porque no futuro os homens purificados no sofrimento evoluirão e a delinquência será controlada. A medicina transcenderá, encontrará a cura dos males que atormentam o corpo no espírito, porque após muito sofrimento e erro, a humanidade se conscientizará que todas as fraquezas e todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma. O sexo será exercitado como um rito de veneração a Deus. O homem, despido de seus instintos bestiais, quase consciente dos mistérios da procriação, unir-se à mulher sob a luz da espiritualidade, reconhecendo a sua origem divina. O dinheiro será utilizado unicamente como um elo sagrado, vital, que facilitará o relacionamento humano. A humanidade voltará à vida simples e livre, em comunhão íntima e perene com a natureza, e preferirá o manjar simples e natural dos frutos e vegetais. A profissão mais nobre durante os próximos 1000 anos será a agricultura. O homem buscará no mãe terra o pão místico para o banquete divino, com a mesma inocência que as crianças buscam no seio materno, o leite vital que lhes faculta o crescimento e a sobrevivência ante o lar dúlcido e aprovador do nosso Pai. Uma vez mais vos digo, eis como deveis orar a partir de hoje. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana em ti. Aparta-me dos erros e ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Aprendam esta oração e estareis blindado, imunizado pela proteção do Pai. Vê que eu falei que 1000 anos, depois de 1000 anos, conforme está previsto, inclusive no Apocalipse, começaram a duvidar, dizer, mas será que esse Cristo é verdade que ele existiu? Não vamos mais seguir exatamente como ele falou. E aí começam a ser arrebentadas as correntes satânicas,
E só Deus sabe o que vem depois. Nem eu quero saber, que tenho toda a minha paz. Suzana de Almada, Portugal. Henri, sinto-me constantemente deprimida e com baixa autoestima. Como posso combater este estado de espírito que me assombra há muitos anos? Se ela estava me escutando agora, ela já pode saber como pode combater. Simples. Inclusive, o que é depressão, deprimido? Hoje é uma doença moderna que aqui no Brasil, eu canso de ver pessoas dizendo que estão sofrendo dessa doença, que dá muito lucro para a farmacologia, e que dá muito lucro, enfim, para a medicina internacional. E é tão simples, se alguém quiser se esquivar da depressão e outros males psicossomáticos, volte para o número 1. O número 1 é o Pai, é o Eterno. Tudo na simplicidade. Não precisa ir para a garagem, pegar o carro, ir lá para a igreja, rezar e gritar no meio dos outros que gritam. Simples, no quarto com a porta fechada. Quem faz isso que eu estou dizendo, quem faça uma experiência, vai ver como tudo vai mudar. Eu acabei de ensinar, explicar como deve invocar o Pai 2 vezes, eu falei hoje. E daí aprendem e renovam, começam uma nova vida. Agora quero ensinar, quero dar um conselho para quem me ouve e quiser efetivamente estabelecer uma simbiose com o Pai. Não tentem converter ninguém, não tentem convencer ninguém. Porque quem vê quem eu sou não pode. Eu sei que a primeira coisa que ele quer, quando vê quem eu sou, é converter o irmão, o parente, o vizinho. Aí os demônios todos vêm para cima dele. Então quem viu quem eu sou e viu que o que eu ensino é da parte do Pai, não tentem converter ninguém. Leiam a parábola do túnel, trevoso túnel que tem disponível, vê como é que eu ensino para se escapar desses demônios. Que os demônios que eu me refiro não são macacos com rabo e chifre. São energias, espíritos maléficos que querem sempre roubar a alegria dos filhos de Deus. Querem sempre monitorar, dominar, cooptar os filhos de Deus. Abduzir. Então não se deixe levar, não se iludam. Quando alguém vê quem eu sou, aí depois, bem depois que estiver bem consolidado, bem sólida a conscientização, a única coisa que pode fazer como teste da sanidade mental dos que estão em volta é perguntar se a pessoa já viu falar de Henri Cristo. Aí quando já vem os latidos e os grunhidos de porco, recolha-se. Ah, porque ele é um louco. Aí, só pode perguntar, já esteve com ele? Não? Como é que você sabe que ele é louco? Só isso. Ah, porque eu ouvi dizer. Então são as Marias, vai com as outras, né? As vacas de presépio. Então o melhor é não tentar. Eu cansei nesses 40 anos. Esse ano, dia 20 de março, faz 50 anos de vida pública e 40 que eu falo em 2 continentes ao mundo agora pela web quem sou. E cansei de ver pessoas tristes, infelizes, umas até chorando, porque foram tentar converter o parente, tentar dividir com o parente, a alegria de ter me reconhecido. E daí vem uma carga satânica, horrorosa sobre a pessoa. Então, reitero de novo, quem está deprimido, depressão, né, é vulnerável. A qualquer momento é possuído por um espírito das trevas, possuído ou possuída, porque a depressão já é fruto da vulnerabilidade cósmica, mística. Aí depois, se não se aprumar, se não se conectar veementemente com o Pai, como eu disse, no quarto com a porta fechada, aí desce uma ladeira sem volta. Os manicômios, os hospitais estão repletos de pessoas que começaram assim. E até por essas pessoas, até por todos esses que estão blasfemando contra mim, eu peço ao Pai misericórdia. Porque são ignorantes, que blasfemam contra mim porque não sabem a minha realidade.
Imagine que ontem um indivíduo que entrou no programa de rádio que eu estava dando uma entrevista ao vivo, ele entrou dizendo querendo me culpar porque eu estou há tantos anos aqui no Brasil e não consegui converter as pessoas, não consegui convencer, eu não quero convencer ninguém, não quero converter ninguém, eu só estou aqui para cumprir a vontade do Pai. Então eu falo, me exponho, respondo, pergunto todo sábado às 11 horas da manhã aqui, mas só por amor ao Pai e aqueles que têm olhos para ouvir e ouvidos para ouvir. E de quebra na luz que de meu Pai emana, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se igualam. Lei esta que eu tentei expor há 2000 anos, quando proferi a parábola do talento. Não vos deixeis enganar, não existe possibilidade de comunismo nem historicamente, nem antropologicamente, nem biologicamente. Não existe. Não existe. Nem no mundo animal é possível comunismo sim, se um homem ficar grávido e der à luz, daí já é mais parecido com uma mulher. Daí já começa a ser, porque há que se estudar antropologia, biologia, para entender que é uma fantasia, essas coisas todas. Não existe. Há 2000 anos já expliquei sobre isso, só que sucintamente e não fui compreendido. Quem quiser reler a parábola dos talentos, vê lá. Eu tentei explicar, mas chega a ser absurda a explicação que eu dei há 2000 anos. Porque as pessoas não usam a cabeça para raciocinar, nem tampouco olham para o infinito, nem tampouco têm serenidade para pedir ao Pai o dom da assimilação. Bem, agora eu vou pedir ao Pai a todos, por todos. Os beneméritos já sabem como proceder, e os que estão chegando, que querem participar da bênção, colocam suas mãos assim, na posição de receber. Eu vou invocar o Pai, e Ele derramará a bênção sobre todos, mas dentro da lei da igualdade, cada um de acordo com o que está pensando, e da necessidade vai receber a bênção. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos os meus filhos, até sábado, até sempre. Pessoal, este programa estará disponível no nosso canal no YouTube, henricristo.tv. Inscrevam-se lá. E não esqueçam que as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas no próximo sábado, logo no início do programa. E acessem www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde Henri já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível graciosamente o livro Despertador Explosivo, volume 1, repleto de fotos. E volume 2. Henri Cristo, todo olho o verá. Uma excelente semana a todos e até sábado. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse! Henri Cristo, todo olho verá.